A nova primeira-ministra do Japão acabou de deixar a China seriamente irritada. Durante uma audiência parlamentar em 7 de novembro, Sanae Takeuchi afirmou, em relação a um possível bloqueio chinês a Taiwan, que, se navios de guerra forem usados e outras ações armadas estiverem envolvidas, ela acredita que isso poderia constituir uma crise que ameaça a sobrevivência. A China reagiu com força, emitindo protestos oficiais, ameaças e um aviso de viagem para evitar qualquer deslocamento ao Japão. Até mesmo os mercados de ações estão reagindo negativamente. Estamos aqui para discutir o que está acontecendo e por que essa declaração representa um problema tão grande com a Dr. Joanna Lei, ex-parlamentar da República da China, ou seja, o governo de Taiwan, e uma grande defensora da paz e reconciliação entre os chineses. Joanna, seja bem-vinda de volta. Obrigado, Pascal. Você escolheu o momento certo para esse sério. É um assunto muito sério, na verdade. E estou bastante surpreso com a forma como tudo isso explodiu. Você poderia talvez nos contar primeiro o que exatamente aconteceu e por que a China está reagindo dessa maneira? Acho que há alguns pontos realmente importantes. A declaração de Takeuchi é sua declaração oficial como primeira-ministra no parlamento e também é a primeira vez que o Japão se afasta de um tipo de ambiguidade estratégica e faz uma declaração muito clara de que o que acontecer em Taiwan ou no Estreito de Taiwan, mesmo em uma situação de bloqueio, constituiria uma ameaça à sobrevivência do Japão. Isso daria ao Japão o direito de intervir militarmente. Portanto, tudo isso é inédito. É a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial ou nos últimos anos, que algo assim acontece e é oficializado no parlamento. Por isso, a China reagiu fortemente. O DPP de Taiwan, a facção pró-independência e pró-Japão, reagiu com entusiasmo. Então, acredito que há motivos reais para considerar que isso não é apenas um contratempo diplomático, mas uma questão muito séria. E a questão para o Japão é que a expressão situação que ameaça a sobrevivência significaria que o primeiro-ministro poderia enviar as forças de autodefesa, também em defesa coletiva, com outros aliados, ou seja, os Estados Unidos e Taiwan. A China agora está declarando oficialmente que isso é uma forma inadmissível de interferência em assuntos internos chineses. Você acha que os chineses estão reagindo de forma exagerada, ou isso já era esperado? Acho que há feridas históricas profundas causadas pela expansão militar japonesa em direção à China, começando em 1895 e depois novamente de 1931 a 1945. Essas guerras deixaram a China, seja a dinastia Qing ou o governo atual, com cicatrizes profundas que essa simples declaração reabriu. Além disso, eles foram muito cuidadosos, explicaram às pessoas o que significava ser considerado uma ameaça à sobrevivência e por que o Japão usou esse termo em sua agressão passada contra a China e na situação de Pearl Harbor. Portanto, uma vez que esse termo é usado ligando o Estreito de Taiwan e a situação em Taiwan à ameaça à sobrevivência do Japão, ele envia um sinal muito forte de potencial intervenção militar. E isso, é claro, não é algo que já tenhamos ouvido antes. É por isso que a reação é forte, rápida e decisiva. Acho que o que não está claro aqui no Japão, e provavelmente fora também, é o quanto é doloroso para os ouvidos chineses ouvir essa expressão, crise que ameaça a sobrevivência, ou crise existencial, porque ela remete à Segunda Guerra Mundial. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Na verdade, antes do grande confronto militar na Segunda Guerra Mundial, o Japão usou essa ideia de uma ameaça à sobrevivência como justificativa para lançar ataques militares contra a China. A partir disso, é possível entender que a Segunda Guerra Mundial, seja considerada um período de 14 anos ou de 8 anos, causou mais de 30 milhões de vítimas ou mortes na China, além de uma destruição massiva de propriedades e infraestrutura. Portanto,
Isso serviu como um verdadeiro alerta para que o Japão nunca mais empreendesse agressões militares contra outras regiões da Ásia-Pacífico. E é exatamente por isso que, após a guerra, o Japão adotou uma chamada Constituição da Paz, redigida pelo Comando-Geral americano da época. É também por isso que o Japão tem o artigo 9 nessa chamada Constituição da Paz. Assim, com Takeshi declarando isso na dieta e sinalizando que está considerando mudanças em outras cláusulas e leis relacionadas às Forças Armadas, e que o lado militar que antes assombrava a Ásia no passado do Japão parece estar ressurgindo. E esse ressurgimento causou um enorme impacto na China. Uma coisa que Takaichi não fez desde que se tornou a nova primeira-ministra foi visitar o Santuário Yasukuni, o Santuário dos Criminosos de Guerra. Ela enviou flores em vez de ir até lá, mas não foi pessoalmente. Como você explica o fato de ela agora estar usando esse tipo de retórica no parlamento? Bem, certamente ela concordou em relação a visitar o Santuário Yasukuni. Mantivemos essa posição. Tanto as pessoas na RPC quanto as de Taiwan, cujos governos lutaram na Segunda Guerra Mundial, há muito insistem que aqueles 14 criminosos de guerra da classe A são a razão pela qual rejeitamos qualquer político japonês visitando o Santuário Yasukuni. Então acho que Takaichi entende a gravidade disso e concordou. No entanto, ela tem um plano de longo prazo, tanto em sua campanha quanto em suas ações como primeira-ministra, para, entre aspas, normalizar o Japão. To quote-unquote normalize Japan. That is to have Japan's self-defense as a form. Isso significa transformar as forças de autodefesa do Japão em um exército completo, suspendendo as restrições à expansão além das 4 ilhas principais. E ela está considerando reviver leis relacionadas ao uso de poderes nucleares. Tudo isso envia sinais muito fortes de que ela acredita estar seguindo um destino. Ela pode tomar medidas diferentes, pode às vezes ceder, mas essa nova declaração, especialmente feita no Dieta, enviou um sinal muito forte. Esse é um alerta para os países da região Ásia-Pacífico, que foram outrora ocupados ou controlados militarmente pelo Japão. Uma das coisas frustrantes sobre esse comentário é que ele foi feito em resposta a uma parlamentar de esquerda que, na verdade, a pressionou sobre o assunto e queria que ela respondesse negativamente. Mas ela não fez isso. Respondeu afirmativamente e fez aquela declaração. Está sendo levado em consideração que isso foi uma resposta a uma pergunta no parlamento, ou os chineses, especialmente nas redes sociais, estão interpretando como uma provocação intencional que surgiu de um plano deliberado para provocar. Bem, acho que precisamos analisar a sequência dos acontecimentos. Pode-se interpretar a declaração original como uma reação, poderia ter sido uma armação ou algum tipo de colaboração entre os dois, mas de qualquer forma, depois houve inúmeros relatos e situações em que a China pediu a ela que talvez retratasse ou reformulasse a declaração, e ela se recusou a fazer isso. Com a pressão diplomática inicialmente exercida tanto no Japão quanto em Pequim, juntamente com os avisos de viagens subsequentes e os novos exercícios militares e de missão em territórios marítimos próximos, tudo isso indica o quão séria e grave a situação pode ser. Mas não houve nenhuma retratação dela, nem de seu partido, e aparentemente não houve mudança de posição. Portanto, talvez a declaração original tenha sido uma armadilha, mas as reações subsequentes, uma após a outra, onda após onda, parecem indicar que ela está mantendo firmemente essa posição. Sim, isso é certamente verdade, porque não houve, como você disse, nenhuma tentativa de recuar em relação a nada disso, mesmo depois que ficou claro o quão severamente isso estava sendo interpretado do outro lado. Mais uma coisa,
Um amigo chinês me disse que, do ponto de vista chinês, isso é o Japão se inserindo desnecessariamente em um problema que não é seu. Você também interpreta dessa forma? Bem, certamente isso indica o que pode acontecer no Estreito de Taiwan. É preciso levar em conta o que Taiwan, especialmente o governo de Tsai Ing-wen, está fazendo. Dentro de Taiwan, a reação está claramente dividida. Uma parte é extremamente receptiva e comemorativa, enquanto a outra está preocupada e sente que isso pode causar grandes problemas para o nosso relacionamento através do Estreito de Taiwan. Lai Ching-te há muito tempo defende a posição de que a Era de Ouro de Taiwan foi durante o domínio japonês, e suas propostas de independência dependeriam de alguma forma do apoio militar dos Estados Unidos e do Japão, caso houvesse um movimento de independência de Taiwan ou qualquer proclamação ou ação nesse sentido, e caso houvesse agressão militar por parte da RPC. Portanto, quando Takayoshi entrou diretamente nessa linha, Lai Ching-te e seu governo, assim como algumas das pessoas que os apoiavam, também adotando uma postura meio monarquista, pró-japonesa e ex-colonial, receberam isso com júbilo. Assim, não é surpreendente que a China interpretasse isso como um apoio indireto, ou talvez até explícito, a um movimento ou defesa da independência de Taiwan, já que foi exatamente dessa forma que isso foi recebido em Taiwan. Na minha opinião, a situação se complica ainda mais pelo relativo silêncio dos Estados Unidos, que não estão tentando dizer algo como, por favor, acalmem-se. Os Estados Unidos parecem estar simplesmente deixando a situação seguir. Porque, obviamente, um agravamento das relações entre Tóquio e Pequim é diretamente favorável a Washington. Como você acha que os chineses estão levando isso em conta na resposta que estão dando agora? Bem, se voltarmos à origem da Constituição Pacifista e do artigo 9, ela foi criada precisamente para impedir que o Japão tomasse qualquer medida, fizesse qualquer declaração ou ação que pudesse levar outros países da região Ásia-Pacífico a uma escalada militar. Então agora, se isso gerou uma oposição tão forte, é provavelmente natural que a RPC espere que os estadounidenses façam algum tipo de declaração, mas isso não aconteceu. Acho que nos últimos anos, a partir da era Biden, os Estados Unidos vêm gradualmente afrouxando as restrições à expansão militar japonesa. Agora, estão aceitando o Japão não apenas como uma base para seus ativos estratégicos mais importantes, como o F-35, mas também permitindo que o Japão participe da cadeia de suprimentos, a cadeia de suprimentos militar da estrutura geral dos Estados Unidos. Portanto, talvez isso esteja sendo interpretado como o Japão não agindo em um vácuo. Está agindo talvez com um entendimento implícito, ou até mesmo com reconhecimento, ou até incentivo por parte dos Estados Unidos, a fim de apresentar uma força militar mais robusta para reequilibrar o poder no Pacífico. Porque todos sabemos que depois de 3 de setembro, as pessoas agora compreendem o quão forte tem sido o avanço militar da RPC, especialmente nos últimos 4 ou 5 anos. Portanto, talvez arrastar ou envolver o Japão em algum tipo de reequilíbrio, assim como envolver a Coreia do Sul em um programa de construção de submarinos nucleares, seria do melhor interesse dos Estados Unidos. Isso fortaleceria seus aliados locais sem gerar maiores despesas militares. Então, tudo isso é levado em conta, e o silêncio dos Etrausas provavelmente é interpretado como um entendimento ou uma espécie de incentivo silencioso. Um empenho secreto é que eu aponto essa direção. O que você viu nas redes sociais e na mídia de língua chinesa em Taiwan e no continente sobre como isso está sendo retratado agora dentro da sinosfera, dentro da mídia de língua chinesa? Quero dizer, ouço dos meus amigos chineses que isso é enorme. Não é apenas mais uma briga entre governos. Isso realmente toca em alguns medos fundamentais dos chineses.
O que divide Taiwan, como eu disse antes, é que algumas pessoas realmente acham que o Japão não tem nada a ver em intervir na situação do estreito. Com o Japão apoiando Taiwan de forma tão enfática, de modo semelhante a como apoia o movimento de independência, isso poderia reduzir a flexibilidade de Taiwan em formular sua própria estratégia e política para lidar com as pessoas do outro lado do estreito de Taiwan. Esse é um dos lados, o lado preocupado. O lado comemorativo disse, ok, isso é fantástico, e afirmou que esse é o apoio mais franco e direto ao atual governo de Lai Ching-te. Lai Ching-te chegou a pedir que todos se mobilizassem para consolidar nosso apoio a uma demonstração tão forte de solidariedade a Taiwan. Então esse é o caso de Taiwan. Mas na China continental, acredito que a resposta, pelo menos a resposta declarada, do governo central aos governos locais, da mídia central à mídia local, em todos os tipos de veículos, é unânime. Basicamente é o seguinte: não esquecemos o sangue derramado durante a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Sino-Japonesa. Como mencionei antes, mais de 30 milhões de pessoas foram feridas ou mortas. Essas mortes e ferimentos não devem ser esquecidos. E também não se deve esquecer que em 1895, a Primeira Guerra Sino-Japonesa levou à colonização de Taiwan. Durante aqueles 50 anos de 1895 a 45, após a Segunda Guerra Mundial, Taiwan foi devolvida, repatriada à China. Mas esses 50 anos são, na verdade, a causa raiz do atual movimento separatista de Taiwan em relação à RPC. Durante esses 50 anos, a primeira fase foi de agressão militar e massacres em massa em Taiwan. Muitas pessoas foram mortas, com estimativas variando de 400 mil a 600 mil. A segunda fase envolveu a dominação por meio do poder administrativo, para inculcar e aculturar a população taiwanesa a ser mais parecida com a japonesa. E a terceira fase foi a chamada fase realista. Durante esse período, alguns taiwaneses foram recrutados para o exército japonês, enquanto outros receberam privilégios para fazer parte da dominação japonesa mais ampla ou do anel de influência no Pacífico. Assim, as três etapas continuam evidentes em Taiwan, mas a linha atual do governo celebra apenas a segunda e a terceira partes. Eles claramente ignoram a primeira parte, o massacre em massa. Nesse sentido, para o Japão e Taiwan, há uma afinidade cultural muito forte, especialmente do ponto de vista de Lai Ching-te. Portanto, a declaração de Takeishi é vista não apenas como um apoio político ou militar ao regime atual, mas também como uma validação cultural e histórica da autoidentidade daqueles taiwaneses que, a meu ver, imaginaram um período glorioso do domínio colonial japonês. Como você vê isso se desenrolando? A China emitir um aviso de viagem dizendo às pessoas para não irem ao Japão e as companhias aéreas oferecerem reembolso aos turistas chineses. Isso é um grande passo. Isso é algo que rompe, sabe, os laços entre as pessoas, certo? E isso é algo que, bem, não apenas por razões econômicas, mas também pela forma como esses países interagem entre si. Muda as coisas. Como você vê as coisas se desenvolvendo? O Japão está aumentando sua pressão, e essas medidas coercitivas são usadas de forma muito seletiva. A China não reagiu a nenhuma delas, então espero que isso escale. Um outro fato histórico é que a Guerra de 1895 não apenas cedeu Taiwan ao domínio colonial do Japão, mas também deu ao Japão uma enorme quantidade de prata que financiou sua industrialização e modernização. E, portanto, o Japão foi capaz de construir uma máquina de guerra contra a China. Tudo isso junto fará com que o governo chinês seja extremamente cauteloso. Eles não aceitarão uma tática de fatiamento, uma retomada gradual do militarismo japonês. E, portanto, espero que aumentem sua pressão de diferentes maneiras, formas e intensidades, até que Takeishi realmente reverta sua declaração. Mas você entende o Japão melhor do que eu. Seria uma grande perda de prestígio, então ela precisa ser inteligente. Se insistir em sua posição atual,
vai levar o Japão a uma zona muito perigosa. She's gonna bring Japan into a very dangerous zone. Yes, she will. On the other hand, she Sim, cannot back ela down vai. from this. Por outro lado, ela não pode recuar disso. Então a única saída seria uma mudança de primeiro-ministro, em que o próximo poderia amenizar a situação, o que não é impossível, aliás, porque ela é extremamente fraca. É um governo de coalizão, e ela não tem maioria. Não parece que ela vá perder o cargo tão cedo, mas está no poder há apenas um mês. O que você acha que vai ser a reação dos países vizinhos agora? A senhora Takaichi, por exemplo, propôs um tratado de paz com Grofwammer. Então, tenta todos impostor de eleição para ela em relação à Rússia. Se espera que algo saia disso? Do you expect something to come out of this? Well, if we look at in a broad stroke. Bem, se olharmos de forma ampla, bem ampla, pode haver duas coalizões fortes na Ásia. Uma é o Japão e os Estados Unidos, e a outra seria a China e a Rússia, embora não estejam formalmente alinhadas, certo? Não há um alinhamento militar formal. No entanto, em exercícios militares, eles realmente atuam lado a lado, e a interoperabilidade entre eles é extremamente forte. Portanto, não consigo imaginar a Rússia atendendo ao pedido do Japão sem consultar a China, especialmente em um momento como este. Assim, espero que Takaichi enfrente muita pressão, não apenas a pressão crescente da China em relação à sua declaração de que Taiwan está ligada à sobrevivência do Japão, mas também sobre as 4 ilhas ao norte. But also, what about the 4 islands in the north? What about the island between Korea and Japan? E as ilhas entre a Coreia e o Japão? Essas são disputas territoriais. E o Japão tem as ilhas Senkaku, conhecidas como ilhas Diaoyu na China, então há essa disputa também. Portanto, há muitas disputas existentes, além de uma nova que é Ryūkyū, ou Okinawa. Uma nova primeira-ministra sem apoio interno sólido, que antes tinha uma base muito forte, mas que agora está diminuindo, e seus apoiadores parecem ser, em sua maioria, jovens, ou com pouca memória histórica ou compreensão do que aconteceu no Japão durante a guerra. Mas sem um apoio extremamente sólido, enfrentar uma crise internacional multifacetada seria um desastre para qualquer primeiro-ministro. Então imagine só, se as 4 ilhas do norte tiverem um problema, as ilhas Sakhalinas tiverem um problema, com a Coreia a ilha tiver um problema, as ilhas Senkaku ou Diaoyu tiverem um problema, e Ryūkyū tiver um problema, como esse primeiro-ministro lidaria com todos esses desafios em tantas frentes? Acho que a melhor estratégia dela ainda é encontrar um degrau para descer, suavizar a linguagem atual e, de alguma forma, transformar essa declaração em uma reversão. Você também viajou para o Japão e conhece a região. Você compartilha da minha impressão de que o Japão não tem apreço histórico suficiente por como a Segunda Guerra Mundial é lembrada em outros lugares. Porque, deixe-me acrescentar uma coisa, o pacifismo do Japão é, ou costumava ser, bastante forte. Mas o que isso significa é que muitas pessoas agora associam a morte simplesmente à guerra. A morte acontece por causa da guerra. O Japão não diz, as mortes na China aconteceram por causa dos nossos soldados. É apenas, aconteceu por causa da guerra. Japoneses morreram em Hiroshima, chineses morreram em Nanjing. É guerra. E isso leva a uma falta de compreensão sobre como isso é visto do outro lado. Você concorda? Com certeza. Acho que é um efeito de coorte muito forte. Se você nasceu antes da guerra, talvez agora tenha mais de 80 anos, teria algum entendimento em primeira mão e poderia ter suas próprias conclusões. Mas as pessoas nascidas depois da guerra, aquelas que agora estão na casa dos 60 ou 70 anos, ou mesmo dos 50, muitas vezes adotam uma posição diferente. Elas podem dizer que, embora compreendam a agressão do Japão contra outros países e territórios da região, foram os militaristas os responsáveis. E isso não tem nada a ver com o Japão atual. Em outras palavras, há um abismo entre guerra e memória no Japão. Eles se lembram seletivamente do Holocausto nuclear e do bombardeio de Tóquio,
mas deliberadamente negligenciam a agressão iniciada pelo Japão, por seu exército, soldados e generais, que causou extremo sofrimento a outras pessoas na região. Essa seletividade, dividida por faixas etárias, é especialmente evidente entre a geração mais jovem. Sabe, as pessoas que apoiam Takashi Ishii, aquelas entre 18 e 34 anos, são seu grupo mais forte. E esse grupo não tem lembrança do que o Japão fez durante a guerra. Of what Japan has done during the war. Therefore, I don't think there is clear accountability. Portanto, não acho que haja uma responsabilização clara, uma compreensão clara ou uma aceitação de responsabilidade, como houve com os aliados do eixo do Japão. A Alemanha fez isso. A Alemanha reconheceu sua responsabilidade pela guerra e tomou medidas firmes para tornar o país responsável diante de outros desenvolvimentos na Europa. Mas o Japão desfrutou de uma posição protegida por design pelos Estados Unidos para servir como a linha de frente asiática do Zero-M. E por isso muitas pessoas estão protegidas da verdadeira memória e das consequências da guerra. Elas não assumiram responsabilidade, nem o governo tem sido responsabilizado. Além disso, mais uma coisa. O Japão teve que lidar com o desafio de ser ocupado por seu antigo inimigo. E se você continuar focando em quem o bombardeou, então naturalmente teria que focar nos Estados Unidos. Mas em vez disso, eles se concentraram em guerra é ruim, guerra é ruim, guerra é ruim. Isso elimina a culpa. O que os alemães fizeram foi enfrentar a questão da culpa, algo que os japoneses em grande parte evitaram, não completamente, mas em sua maioria. E isso agora está voltando para nos assombrar. Onde você vê uma saída razoável para isso? Você acha que precisamos de uma nova discussão sobre a história? I think there is a need to have. Acho que há necessidade de uma lembrança real e completa do que aconteceu. Sabe, sinto muito que estejamos falando sobre isso. Tenho alguns amigos japoneses, muito idosos, com cerca de 90 anos, que fizeram parte da geração anterior à guerra e entendem o que o Japão fez. Eles eram muito arrependidos pela dor e pelo sofrimento que o Japão causou à China. Mas essa geração está desaparecendo rapidamente. Lamento dizer que a nova geração não sente remorso moral, nem tem qualquer compreensão moral dessa culpa e responsabilidade. Então, seu ponto é muito válido, mas acho que o problema é, em parte, por causa da situação entre os dois lados do estreito. A guerra foi liderada principalmente pelo governo do KMT, enquanto o poder pós-guerra ficou com o governo da RPC. Portanto, os dois governos não coincidiram em retratar um quadro completo do sofrimento e da contraofensiva da China de 1931 a 1945. Poucas dessas histórias foram contadas, especialmente em inglês. Acho que ambos os governos, por causa de suas próprias situações de guerra civil interna, na verdade devem ao mundo um relato completo da Segunda Guerra Sino-Japonesa de 31 a 45. Isso nos ajudaria a compreender melhor e atribuir responsabilidade, culpa e prestação de contas. E reconciliação. Quero dizer, o que seria necessário são grupos de estudo para reconciliar essas diferentes narrativas. E deixe-me acrescentar uma coisa. Acho que também precisamos incluir aqueles estudiosos e intelectuais japoneses que acreditam que o Japão é responsável e deve prestar contas pelo que aconteceu durante a guerra, pela dor e pelo sofrimento que causou. Essas pessoas, as vozes morais do Japão, precisam ser fortalecidas, apoiadas e incluídas em um contexto intelectual e comunitário mundial para que essa história seja concluída. A história da Unidade 731 foi revelada ao mundo por um senador japonês, e acredito que esse tipo de ação, dessas almas realmente corajosas, nos dá a esperança de que a história finalmente conte o relato completo e verdadeiro. Estou preocupado que essa dinâmica que estamos vendo agora
talvez já esteja indo além do campo de atuação dos historiadores. Sabe, qualquer estudioso japonês que tente fazer o que você descreveu será automaticamente atacado pela direita, e isso criará uma dinâmica política que os beneficia, e assim por diante. Então eu me pergunto, o que você vê como uma ferramenta política pragmática que, por exemplo, as forças de oposição no Japão poderiam usar agora para enfraquecer essa dinâmica, em que a direita se fortalece, mesmo enquanto a esquerda tenta realizar um trabalho de reconciliação? Bem, você está absolutamente certo. É isso que significa correção política. Quando uma posição é tão rígida que não permite qualquer desvio, ela se torna uma ferramenta para oprimir pessoas que têm um ponto de vista diferente. Já vimos isso em muitas sociedades e em muitas épocas. Não é surpresa e não é diferente de outros casos. Mas eu sou um otimista. Acredito que ainda existe uma pequena luz que pode brilhar na noite mais escura. Por isso, posições morais corosas e assumidas por alguns japoneses, porque não quero que as pessoas odeiem os japoneses. Acho que há pessoas que realmente querem revelar a verdadeira história, e elas são assombradas pelos fatos ocultos, pelo fato de que o Japão não aceitou sua culpa e sua responsabilidade pelo tratamento incrivelmente cruel que deu a pessoas ao redor do mundo. Aqueles que são assombrados por isso precisam ser apoiados. Se não forem apoiados no Japão, podem ser apoiados pela comunidade internacional em geral. E eu acho, Pascal, que o que você está fazendo... Sou um grande admirador seu. Você sempre assume esse tipo de posição que não é, entre aspas, politicamente correta, mas moralmente sólida e historicamente fundamentada. Precisamos encontrar uma maneira de não nos matar uns aos outros, porque se não fizermos um bom trabalho, é exatamente nisso que voltaremos a cair. O problema que vejo agora é que essa divisão, esse grande cisma entre a China e o Japão, que aparentemente está se abrindo novamente, só favorece aqueles que tentam dividir o próprio globo, o Ocidente, junto com Taiwan, Japão e Estados Unidos, contra a China e a Rússia. Então isso é realmente muito lamentável. Bem, recentemente escrevi um artigo dizendo que estamos em alta 2.0. Se você se lembra de alta 1.0, os Estados versus a URSS, que terminou em 1991, era uma competição global entre dois sistemas, com guerras por procuração em países selecionados, certo? Então isso foi alta 1. Agora estamos em alta 2.0, ainda estamos diante de uma competição global. A força geopolítica dominada pelos Estados Unidos versus a força geoeconômica cada vez mais influenciada pela RPC. E, novamente, alguns países estão sendo escolhidos como pontos de tensão na linha de frente para provar qual sistema é melhor. Deixe-me fazer um parêntese. A Venezuela é um bom exemplo. Não se trata do tráfico de drogas. Trata-se de mudança de regime. Um plano para mudar o regime, entre aspas, de acordo com os interesses dos Estados Unidos. E esse é todo o propósito. Então, se colocarmos tudo em uma perspectiva mais ampla, acho que o Sudeste Asiático está em uma posição um pouco melhor, porque os asiáticos têm uma longa história de tomada de decisões por consenso. Na ASEAN, na RCEP, em discussões mais recentes, com exceção provavelmente das Filipinas. Os outros países trabalham juntos e também estão mais economicamente ligados à RPC. Portanto, estamos movendo uma corrida entre duas forças, puxando o mundo em direções diferentes. Na medida em que permitirmos que forças políticas e econômicas dominem para construir infraestrutura, redes digitais, desenvolver novos mercados, zonas francas de importação e exportação e assim por diante, talvez consigamos escapar por pouco de outro grande holocausto mundial. Mas, neste momento, Takahashi está acendendo uma bomba muito perigosa. Talvez ela ainda não a tenha acendido, mas está segurando um fósforo muito, muito perto de fazê-lo,
Precisamos acalmar a situação e reduzir as tensões o quanto antes. Vamos nos afastar do perigo imediato, este é um perigo claro e presente, e então trabalhar em uma estratégia competitiva de longo prazo voltada para um mundo que não se autodestrua. Andrew Tabes e teremos armas suficientes para representar o mundo várias vezes. Não iremos guerra nos semanais, mas precisamos nos afastar de sombrio e lamentável. Não tenho certeza se ela percebe o quanto aquele fósforo na mão dela está queimando, mas vou tentar descobrir e voltaremos a discutir isso. Joana, se as pessoas quiserem te acompanhar, devem ir até sua conta no X ou onde mais podem te seguir? Eu geralmente participo do programa de domingo à noite, da ICT. É provavelmente lá que podem me encontrar. Muito obrigado. E obrigado, Pascal, por sempre escolher os temas certos, aqueles que valem a pena ser discutidos internacionalmente. Obrigado por isso. Joana Lei, tenha uma ótima noite. Tchau.